Damon Reincarnation capítulo 124. O mestre da Torre Verde. Dentro de uma espaçosa carruagem aérea, Mer sentou-se ao lado de Eugênie e distraidamente brincou com os dedos. Não importava o quanto ela pensasse sobre isso, toda essa situação não fazia sentido. A caixa pertencia a Siena. O mesmo valia para a bruxaria e tudo mais que havia no salão de Siena. Tudo pertencia a ela. Embora estivessem atualmente exibidos na Biblioteca Real de Acreon, a família real de Arop não poderia reivindicar a propriedade deles. Era inaceitável que fizesse isso. Arop já havia pedido demais de Siena. O reino mágico de Arop tinha uma longa história. O fundador de Arop, o Rei Mágico, foi chamado de o primeiro arquimago na história da humanidade, alguém que alcançou o auge da magia antiga. Desde então, Arop produziu vários grandes magos. No entanto, nenhum outro mago teve um efeito tão grande em todo o campo da magia quanto Siena. Nenhum foi capaz de copiar sua façanha de derrotar um rei demônio com apenas o corpo de um humano. Arop só conseguiu estabelecer seu título de reino mágico porque Siena, tendo retornado de Elmut, havia se estabelecido em Arop. Nos 300 anos seguintes, inúmeros magos e pessoas que sonhavam em se tornar magos foram atraídos para Arop por admiração por Siena e se estabeleceram ali. Mesmo depois que Siena se isolou, essa tendência continuou inabalável até os dias atuais. Já convencemos a família real, Mer pensou enquanto seus lábios se projetavam em um beicinho. Claro, essa persuasão foi baseada na ameaça de inundar Abron inteiro. Em todo caso, o importante é que eles foram convencidos. Mer avaliou a situação. O príncipe herdeiro Onein parecia ter a intenção de entregar a caixa a Eugênie desde o início. Se aquele velho chamado primeiro-ministro não tivesse tentado segurá-lo e falhado, a transferência teria sido muito mais tranquila. Era assim que as coisas deveriam ter terminado. Sir Eugênie, Mer falou depois de alguma hesitação. Não há necessidade de você incentivar a teimosia do mestre da Torre Verde. O mestre da Torre Verde, Generic Cosme, era um mago que se considerava o escolhido. Esse também foi o caso do pai de Generic, o ex-mestre da Torre Verde. Mer claramente se lembrava de como aquele homem era um mago perverso e terrível. Embora alegando que era por causa da magia e da senhorita Siena, ele obteve o consentimento da família real para dissecar Mer, a quem ele tratou como uma mera familiar, não como uma mera coisa. Embora Arop tenha reconhecido a entrega de a caixa, Generic se recusou a reconhecê-la. Desde o momento em que nasceu, ele foi preenchido com um orgulho de sua linhagem que o tornou incapaz de reconhecer o que já deveria ter sido forçado a admitir. Generic ainda sentia que poderia reivindicar pessoalmente ser o legítimo sucessor da sábia Siena, então veio a Eugênie e lançou um desafio. Ele nunca duvidou do fato de que a caixa, que ele mesmo não poderia usar, um dia seria o cajado mágico que pertencia exclusivamente a ele. Não importa o quão irritado e zangado o mestre da Torre Verde fique, ele ainda não tem o direito de reivindicar a propriedade de a caixa. Argumentou Mer. Ele também não tem como tirá-lo de você à força. Isso provavelmente é verdade. Eugênie concordou. Em primeiro lugar, pedir um duelo era ridículo e absurdo. Mesmo que Sir Eugênie recusasse o desafio, ninguém o chamaria de covarde por fazê-lo. Em vez disso, consideraram lamentável que o mestre da Torre Verde realmente tentasse forçar um júnior muitos anos mais jovem do que ele em um duelo. Disse Mer indignada. Eugênie respondeu sem palavras. Mesmo que o mestre da Torre Verde se recuse absolutamente a recuar, ainda não há necessidade de participar de um duelo. Afinal, o mestre da Torre Vermelha, não, praticamente todos os mestres de torre, exceto o da Torre Verde, apoiarão Eugênie nisso.
Que engraçado que os outros mestres de torre respeitam a senhorita Siena mais do que o mestre da Torre Verde, que afirma ser o legítimo sucessor dela. Comentou Mer. Em vez de responder, Eugênia apenas sorriu para ela. Quando Mer, que estava sentada em frente a Eugênia, olhou para ele com os olhos cheios de ansiedade, ele apenas encolheu os ombros casualmente. Mer relembrou o exato momento durante a conversa em que a atitude de Eugênia havia passado por uma transformação. Quando o Generic apareceu do nada, Eugênia não assumiu a liderança da conversa. Foram Melquitel e Mer que se revezaram na luta contra Generic. Uma mera familiar ousa. Incapaz de controlar sua raiva, Generic cuspiu essas palavras. Naquele momento, a expressão de Eugênia mudou. Quando foi revelado que o pai de Generic estava por trás da dissecação de Mer em uma tentativa de descobrir os mistérios centrais da bruxaria, Eugênia se levantou de seu assento. É mesmo por minha causa. Mer não pôde deixar de fazer essa pergunta depois de alguns momentos de hesitação. Não havia necessidade de Eugênia ir tão longe. Mer não revelou essa informação, porque queria estimular Eugênia a agir. Uma mera familiar. Ouvir palavras como essas não tinha nenhum efeito sobre ela. Embora Eugênia tivesse dito a Mer que ela não era apenas uma familiar, Mer já tinha ouvido tantas palavras ofensivas de pessoas como Generic que se cansou delas. Como tal, Mer não se importava mesmo se tivesse que ouvir tal absurdo mais uma vez. Contanto que Siena realmente pensasse em Mer como uma filha, e Eugênia assegurasse de que ela não era apenas uma familiar, mas um ser humano, isso por si só era o suficiente para Mer. É só que, Eugênia finalmente falou com um sorriso malicioso, aquele maldito, o mestre da Torre Verde, me menosprezou. Eugênia sempre teve esse tipo de personalidade, desde que era Amel. Mesmo se começasse tentando se controlar, no momento em que seu oponente cruzasse um limite que Amel havia estabelecido em sua própria mente, ele definitivamente não seria capaz de se conter. Ele precisaria descarregar sua raiva e temperamento irritável no ofensor de alguma forma. Foi exatamente como naquela época, 7 anos atrás, quando chegou pela primeira vez à propriedade principal do clã Lyonhart para a cerimônia de continuação da linhagem sanguínea. Naquela época, Eugênia realmente não queria entrar em uma briga desnecessária com os gêmeos da linhagem direta. No entanto, quando Cian começou a menosprezar Gerard, o pai de Eugênia, Eugênia não aguentou mais e aceitou o desafio de Cian para um duelo. Puaa! Melkit, que os ouvia silenciosamente conversando, de repente caiu na gargalhada. Ela passou os braços em volta do estômago enquanto se dobrava para gargalhar, então acenou com a cabeça e disse: "Você tem razão. Assim como disse o mestre da Torre Verde, aquele maldito realmente está te menosprezando. Sempre o achei um velho desagradável. Por que você acha que ele veio procurá-lo hoje? Porque mestre Lovelian está ausente?" Respondeu Eugênia. Isso mesmo. Se o mestre da Torre Vermelha ainda estivesse em sua torre mágica, o mestre da Torre Verde teria ousado vir procurá-lo falando essa bobagem sobre um duelo. Aquele maldito provavelmente se sentiu realmente em conflito quando viu você comigo. Melkit presunçosamente adivinhou. Mesmo assim, ele ainda se aproximou de nós no final e cuspiu suas bobagens. Ah, isso é porque ele sente que a mestra da Torre Branca é realmente inferior a ele mesmo. Mer especulou. Ah! Melkit riu asperamente. Se for esse mesmo o caso, então aquele canalha do Generic é mesmo um idiota. Eu até apostaria que entre os atuais mestres de torre, nenhum deles é um mago pior do que Generic. Também não são apenas os mestres de torre. Trempel Vizardo, aquele aristocrata, provavelmente seria capaz de lidar com Generic em apenas 10 minutos. Eugênia ficou um pouco surpreso com essas palavras.
A impressão que Eugênie teve de Trempel era que ele não era um mago tão impressionante. Ele parecia ser apenas um velho que fazia piadas obsoletas que não eram tão engraçadas e que sempre irritaram Eugênie desde o momento em que se conheceram, seguindo e chamando Lord Eugênie, Lord Eugênie. Pirralho, provavelmente posso dizer o que você está pensando com essa expressão em seu rosto. Aquele velho, Trempel, apesar de sua aparência, é realmente uma pessoa impressionante. Em primeiro lugar, o fato de que ele é capaz de liderar os magos da corte como seu comandante significa que deve ser o mago de batalha número 1 de Arroth. Revelou Melkit. Eugênie maravilhou-se. Sua aparência é realmente enganosa. Melkit especulou. Provavelmente porque ele está acomodado. Já atingiu uma idade avançada, não há cargo superior ao que ocupa atualmente, e não é como se estivesse acontecendo uma situação de guerra. De qualquer forma, Generic deve ter insistido depois de me ver com você, porque provavelmente não tinha certeza do meu relacionamento com você. Se ele continuasse tentando me pressionar a concordar, mesmo depois de eu ter recusado, você teria ficado do meu lado. Eugênie perguntou. Nem precisa fazer uma pergunta tão óbvia. No entanto, você ainda não acabou aceitando tolamente o pedido dele. É por isso que eu o acompanhei até aqui. Melkit disse com um sorriso brilhante. A magia vem em inúmeras formas. Depois de dominar sua especialidade de magia, cada mago que se tornou um arquimago de sucesso teve que desenvolver seu próprio feitiço assinatura. Você já deve estar familiarizado com, certo? O panteão do Mestre da Torre Vermelha. Eu sei disso, embora não tenha aprendido. Admitiu Eugênie. Se você quiser herdar esse feitiço dele, provavelmente terá que alcançar o 8º círculo primeiro. Esse não é apenas o caso do panteão do Mestre da Torre Vermelha. Todos os feitiços assinatura dos arquimagos são feitiços de alto nível que não podem ser imitados se você não estiver no 8º círculo. Melkit mudou de ideia abruptamente. Não, eles podem ser inimitáveis mesmo que você alcance o 8º círculo. A especialidade da Torre Mágica Vermelha era invocar magia. Como seu mestre da torre, Lovelian era o melhor invocador entre a atual geração de magos. Seu feitiço de assinatura, Panteão, era capaz de invocar todo um panteão de invocações, cada uma das quais tinha o poder equivalente a um desastre natural. Melkit informou a Eugênie. O feitiço de assinatura de Generic é Yggdrasil. Um feitiço que transforma seu próprio corpo em uma árvore gigante, ou pelo menos é a maneira mais conveniente de pensar nisso. Não, seria melhor considerá-la uma flor? Mas isso realmente não combina com ele, não é? Não, não. Concordou Eugênie. Ainda assim, você não pode aceitar esse feitiço levianamente. No momento em que Yggdrasil é armado, Generic se torna um adversário muito difícil de lidar. Sua velocidade de ataque é rápida e ele tem ataques em área, mas essas são apenas as ameaças mais óbvias. O que o torna especialmente complicado é que toda a terra em que Generic se enraiza fica sob seu controle. Melkit elaborou com um sorriso ao apontar o janela. A princípio, Generic poderia assumir cerca de metade do Pentágono. Isso não é um absurdo. Mas um arquimago do 8º círculo é exatamente esse tipo de existência. E esse é o arquimago Generic Cosman contra quem você irá duelar. No entanto, em seu duelo comigo, ele não poderá usar esse incrível feitiço de assinatura dele, certo? Eugênie apontou. Isso é verdade. Porque Yggdrasil é o feitiço original do 8º círculo de Generic. No entanto, não é como se ele estivesse limitado a usar apenas feitiços de baixo nível, certo? Melkit intencionalmente apagou seu sorriso e olhou para Eugênie enquanto avisava. Generic desenvolveu Yggdrasil combinando vários feitiços originais diferentes.
A versão completa de Yggdrasil está no 8º círculo, mas a versão anterior do feitiço, a Árvore Divina, está no 6º círculo. Generic provavelmente pretende usar aquele feitiço para vencer desde o início. Que desgraçado, então é por isso que ele colocou o limite no 6º círculo. Provavelmente. Enquanto finge fazer uma concessão tão razoável, ele na verdade só quer reforçar sua reputação de mago esmagando você. Mudando de assunto, Eugênie perguntou. Que tipo de feitiço é a Árvore Divina? É uma versão em miniatura de Yggdrasil. Respondeu Melkith. Embora ele não possa simplesmente disparar magia de alto nível como a Yggdrasil, ainda permitirá que Generic controle o solo no local do duelo. Bem, isso significa apenas que preciso continuar voando. Disse Eugênie, encolhendo os ombros. Isso é uma piada, certo? Melkith perguntou em descrença. Você pretende voar no céu enquanto enfrenta um mago de um círculo superior ao seu? No momento em que começar a voar, será lançado no chão com um dissipar. Não podemos ter certeza disso até que eu tente. Eugênie disse confiante. Se não vai me encorajar, pode pelo menos parar de tentar me assustar? Só estou tentando dizer que você ainda pode desistir neste ponto. Melkith informou enquanto se inclinava e olhava atentamente para Eugênie. Pirralho, gosto do seu sangue quente. Já que aquele maldito, o mestre da Torre Verde, tentou confundi-lo com um tolo, não há nada de errado em ficar com raiva dele. No entanto, o que você acha que há a ganhar participando de um duelo real contra ele? A honra de aceitar sem medo o desafio de um mago mais forte do que você. Mas essa honra vale tanto quanto a caixa. Mer não disse nada e apenas manteve a cabeça baixa. Não importava o quanto ela pensasse sobre isso, parecia que era culpa dela que este duelo seria realizado. Mesmo que você cancele o duelo neste ponto, não deve haver muitas pessoas que o desprezarão por isso. Porque ainda é jovem, afinal. E se Generic criar confusão por causa disso? Eu cuidarei dele. O quê? Você sente que está me sobrecarregando? Aquele maldito, Generic, provavelmente não vai querer lutar comigo de verdade de qualquer maneira, e eu me sinto da mesma forma. Melkith segurou-lhe com um sorriso enquanto apontava para trás de si mesma, onde Generic estava andando na carruagem aérea à frente deles. Contanto que eu enfrente, a atenção do mestre da Torre Vermelha será atraída para cá. Ele virá correndo de Abram. Os outros mestres de torre também devem seguir o exemplo. Se for assim que a situação acontecer, Generic também não será capaz de continuar sendo tão teimoso. Não aceitei o duelo porque o sangue de repente subiu à minha cabeça. Eugênie a interrompeu. Já que ele se recusa a me reconhecer, quero a chance de provar minhas qualificações a ele. Eu também quero que ele se desculpe com Mer. Mer hesitantemente começou. Sir Eugênie, estou bem, mas eu não estou bem, então desista. Mer, você sabe quem eu sou. Minha personalidade é um pouco cruel. Eu também sou um pouco teimoso. Também sou um pedaço de lixo que nem dá ouvidos ao que os outros estão dizendo. Seja no passado ou agora, tudo ainda é o mesmo. Eugênie disse com um sorriso enquanto bagunçava o cabelo de Mer. Entre a honra e o Akasha. Se eu tivesse que escolher um, é claro que a Akasha é mais valioso. Mas dito isso, embora a honra não seja totalmente inútil, não gosto muito de comentar se alguém é honrado ou não. Especialmente quando se trata de mim mesmo. Mas então por que você precisa aceitar o duelo? Mer implorou. Porque eu não vou deixar que ele tire isso de mim. Eugênie prometeu enquanto os cantos de sua boca se contorciam em um sorriso. Só posso usar feitiços até o 6º círculo, mas são só feitiços. Não é mesmo? Sem depender de magia, há muitas outras coisas que posso fazer.
Se eu invocar imediatamente o Rei Espírito do Vento, você não pode realmente classificar sua existência de acordo com a fórmula do círculo, pode? Claro que não. Espíritos são espíritos e círculos são círculos. Então como você decide qual é o equivalente? Mer murmurou hesitante. Além disso, também tenho outras coisas na manga. Se eu achasse que ia perder, não teria aceitado o duelo nessas condições. Eugênia assegurou a ela. Eugênia entendeu porque Melquita estava tentando avisá-lo. Enquanto Eugênia era talentoso, Generic Osman também era uma pessoa talentosa. Se fosse uma competição de sua magia, então Eugênia não seria capaz de derrotar Generic, mesmo que conseguisse uma vida extra. Honestamente falando, mesmo que Generic estivesse limitado apenas aos feitiços do quinto círculo em vez do sexto círculo, Eugênia não estava confiante de que seria capaz de derrotá-lo em uma batalha de magia. No entanto, esta não era uma batalha de magia. Era um duelo. Além disso, Generic até disse a Eugênia que ele era livre para usar todas as suas habilidades. A família principal do clã Lonyat reconheceu o talento marcial de Eugênia e o adotou, mas ele ainda tinha apenas 20 anos de idade. Experiência era algo que vinha com a idade, principalmente quando se tratava de combate. Então, como exatamente Generic via Eugênia? Nos 3 anos que Eugênia passou em Arot, ele se manteve confinado em Acreon. A notícia de que Eugênia havia matado assassinos e xamãs de areia em Naama não havia sido revelada. Generic também ignorava como Eugênia lutou contra Barang e Samar, e a tribo Zoran o ajudou enquanto Eugênia estava escapando da floresta com os elfos, fazendo parecer que Eugênia não havia feito nada. Generic não sabia nada sobre Eugênia. Não havia como ele saber que Eugênia era realmente a reencarnação de Amel, o tolo, que havia sido companheiro do grande Vermouth 300 anos atrás. Agora, a magia não era o núcleo das habilidades de Eugênia. Ele sempre foi um guerreiro desde sua vida anterior, e ainda era o caso agora. A magia era apenas um de seus vários meios diferentes. Portanto, mesmo que Generic fosse um mago superior, estabelecer o limite no sexto círculo era tanto ignorante quanto arrogante de sua parte. Vai haver um duelo, declarou Generic assim que desceu da carruagem, com a voz trêmula de empolgação. Ele rapidamente deu ordens aos magos da Torre Mágica Verde que estavam esperando para encontrá-lo. Um duelo não tem graça sem muitos espectadores. Vai dê a notícia deste duelo aos turistas na Praça Merden. Diga a eles que a praça atrás da Torre Verde será aberta para que possam assistir. Generic designou o local do duelo como a praça atrás da Torre Mágica Verde. A terra lá era propriedade privada da torre. Também ficava perto de uma das famosas atrações turísticas de Arot, a Praça Merden. Se uma multidão suficiente estiver reunida, será difícil para os outros mestres da torre se oporem ao duelo, esquematizou Generic. A notícia de um duelo, especialmente entre o famoso Eugênio Lonyart e o mestre da Torre Verde, Generic Osman, se espalharia rapidamente. Os espectadores certamente se reuniriam para o duelo enquanto se sentiam como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Nessas circunstâncias, se alguém tentasse cancelar o duelo, o público certamente ficaria indignado e poderia até ficar do lado de Generic sem que ele precisasse se manifestar e dizer algo. Eugênia chegou momentos depois quando sua carruagem aérea pousou no chão. Já havia espectadores aglomerados nos arredores desta grande praça. Maldito desagradável! Melquita resmungou enquanto olhava pela janela da carruagem. Ela esperava algo assim desde o momento em que Generic designou a praça atrás da Torre Verde como o local do duelo. Foi por isso que ela disse a Eugênia para desistir rapidamente, mas ainda não é tarde demais. E daí se for constrangedor? Melquita repreendeu silenciosamente.
Algo como indignação pública poderia ser facilmente suprimido, mostrando aos civis algo ainda mais assustador e revelando sua verdadeira força. Claro, tal método opressivo certamente levaria à insatisfação mais tarde, mas Melkip não era o tipo de pessoa que se importava com algo assim. Realmente, muitas pessoas já chegaram depois de apenas alguns minutos. Comentou Eugênie. Você está se sentindo nervoso? Generic perguntou com um sorriso. Embora parecesse educado na superfície, tendo visto o que realmente estava por baixo, parecia nojento para Eugênie. Eugênie riu e balançou a cabeça antes de dizer: de jeito nenhum, já que sou o tipo de pessoa que fica mais animado quanto mais pessoas estão me olhando. Como ele pensava, Eugênie realmente era apenas um pirralho atrevido. Generic manteve o sorriso nos lábios, mesmo quando seus olhos se encheram de um olhar frio. Sobre essa familiar, Generic mencionou enquanto olhava para Mer, que estava parada ao lado de Eugênie. Generic lembrou-se claramente de como Mer havia jogado um guardanapo sujo em seu peito. Foi tão ridiculamente ofensivo que Generic ficou nervoso e não conseguiu impedir que o guardanapo jogado acertasse. As palavras que se seguiram eram igualmente absurdas. De joelhos, com a cabeça baixa, muito respeitosamente, pedindo desculpas a algo como um mero familiar, Generic continuou falando. Você pretende usá-la como um escudo de carne. Devo dizer que seria uma boa estratégia. Embora eu não saiba de nada sobre você, esse familiar é bastante durável. Mesmo depois de separá-lo repetidamente, você ainda pode restaurá-lo infundindo com um pouco de mana. Ah! Eugênie soltou uma risada seca enquanto desenrolava seu manto. Você me disse para usar toda a minha habilidade, certo? Honestamente falando, não foi bom ouvir isso. E não vou usar a Mer, vou receber ajuda dela. Ajuda? Generic repetiu desconfiado. Bem, enfim, já que a existência de Mer também faz parte de toda a minha gama de habilidades, vou receber a ajuda dela, assim como Sir Generic aconselhou. Eugênie disse educadamente. Generic apenas pensou nisso como uma demonstração fútil de teimosia. Isso poderia ser um exemplo do orgulho de ser jovem e de sangue quente. Generic bufou e puxou um longo bastão de dentro de seu manto. O que você quiser. Generic ofereceu generosamente. Generic não sabia que tipo de ajuda Mer poderia dar a Eugênie. Mesmo se ele soubesse, não teria colocado nenhuma restrição em usar a Mer. Embora afirmasse ser o legítimo sucessor da sábia Siena, Generic também se orgulhava do fato de ser um arquimago do 8º círculo. Vamos começar. Propôs Generic. Ficaria melhor se ele se desse ao trabalho de brincar um pouco com seu oponente. Ou seria melhor acabar com Eugênie rapidamente, para que nem tivesse chance de opor resistência. De qualquer forma, o resultado desse duelo certamente acabaria sendo a vitória de Generic. Este era o problema feliz que Generic enfrentava. Uma criança como essa, que cobiçava coisas que estavam fora de seu alcance e confiava demais em seus talentos, precisava ser devidamente disciplinada. Vamos começar mostrando a diferença em nossos níveis, Generic pensou com um sorriso relaxado enquanto levantava seu cajado. Ele decidiu com que tipo de feitiço começaria a partir do momento em que estabeleceu o limite de todos os feitiços mágicos para o 6º círculo. A árvore divina. Uma enorme quantidade de mana foi direcionada pelo bastão para a terra, fazendo com que o solo tremesse. O solo agitado envolveu as pernas de Generic. Enquanto isso, uma juba branca flutuava no ar,